Bom, gente, boa tarde, então, a todos e todas. E é uma alegria estar aqui com vocês, para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema do cuidado aos cuidadores. Então, para vocês entenderem um pouquinho, a questão do cuidado aos cuidadores, eu não sei se alguns estavam na palestra hoje de manhã, que eu expliquei um pouquinho como é que eu entrei, mais ou menos, por essa vertente. E a pesquisa, vamos dizer assim, para a dissertação de mestrado, foi feita com pastores e pastoras, né? Mas a minha pesquisa mais ampla, vamos dizer assim, é dentro da questão da ética do cuidado, como os profissionais das relações de ajuda se cuidam ou não, né? E por que não, e formas, então, preventivas de cuidado. Então, é o que eu tenho feito mais ultimamente, vamos dizer assim, me dedicado mais a isso. Então, assim, são oportunidades assim, muito interessantes, né, da gente estar trabalhando com os profissionais. Então, com grupos de professores, né, com grupos de agentes de saúde, com o pessoal da enfermagem, com médicos. Então, tenho tido um contato assim, com vários desses segmentos de profissionais de relações de ajuda. E claro que cada um desses grupos vai dando também a sua ressonância, então é bom porque a gente constantemente vai reavaliando alguns pontos e vai aprendendo mais também. Então eu vou fazer uma parte mais teórica no início, vou apresentar um pouco desse material e eu trouxe alguns livros só, porque eu também não tinha condição de ficar carregando muito livro de Porto Alegre para cá, e de repente se alguém, enfim, quiser, pode ver depois. Acho que eu tenho um aqui para mostrar, que eu trouxe alguns. Então, na verdade, a publicação, ela acabou acontecendo, que é esse livrinho aqui, acabou sendo a dissertação de mestrado, assim como ela saiu. A ideia era tirar tabelas e aquelas coisas todas, mas daí, quem já fez sabe como é que é. Depois a gente não tem mais tempo e vai ficando. E o pessoal, não, a parte de tabela a gente não lê mesmo e pronto. Então, tá bom. Então, se alguém tiver interesse, precisar, quiser, enfim. A ideia é que nós possamos nos trabalhar. Tá? Então, eu queria conhecer, assim, rapidamente, vocês que estão aqui. Então, se vocês fizerem essa gentileza, de me dizerem, então, o nome, da onde são e o que vocês fazem. Pode ser? Então, como eles estão filmando, eu vou passar o microfone, daí vocês já vão fazendo isso no microfone. Tá bem assim? Então, eu vou começar com a professora Daniela mesmo. Bom, meu nome é Daniela e eu sou psicóloga e trabalho hoje numa faculdade teológica. Meu nome é Oneida, eu sou capelã hospitalar e dirijo um grupo de terceira idade e uma organização de viúvas e mulheres sós, nacional. Estou sem fôlego, andei tão rápido. Meu nome é Raquel. Eu atuo como enfermeira e como capelã hospitalar. Meu nome é Marisa, eu sou missionária e capelã, atualmente no Hospital Evangélico. Meu nome é Cristine, eu sou missionária da Igreja Presbiteriana e atualmente eu trabalho como capelã no Hospital Evangélico de Belo Horizonte. Eu sou Rosane, sou do Rio. Eu sou formada em teologia, psicologia. Já exerci a área de teologia como missionária da BU, assessora da BU. E já trabalhei bastante como psicóloga, mas depois, por motivos financeiros, tive que escolher a área jurídica. Então, atualmente, estou na área jurídica, trabalhando no Judiciário Estadual do Rio, e não como psicóloga, mas faço a parte de psicologia, assim, por fora, um pouco ainda. Boa tarde, gente. Meu nome é Ivani, eu sou acadêmica de enfermagem e do lar. Meu nome é Lilian, sou acadêmica também da sala dela, estamos fazendo enfermagem. Moro aqui em Betim, pertinho. Tá longe.
sou Ivandro, sou médico, formei em 2006, há quase 2 anos. E estou em São Paulo estudando. Sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ano passado estava trabalhando na Marinha, aí fechei meu ano e vim para cá para estudar mesmo. E me envolver mais com o projeto do SEMS, dos Médicos de Cristo, enfim. Meu nome é Márcia, eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou técnica em enfermagem, sou enfermeira recém-formada. Trabalho no Hemorrio e na maternidade escola, Rio de Janeiro. Boa tarde, eu sou Isildinha, assistente social, trabalho no Hospital Municipal em São Paulo, na Zona Oeste, e também sou voluntária de uma ONG chamada Instituto Cairós, que atua com jovens em oficinas profissionalizantes. Meu nome é Carolina, eu sou estudante de psicologia, ainda estou na metade do curso. Eu desenvolvo um projeto com a terceira idade. Estamos aí no caminho para formar ainda. Meu nome é Rafael, sou de Betim, sou fisioterapeuta e estudante de teologia. Meu nome é Anísia, eu sou psicóloga, trabalho com psicologia organizacional e clínica e trabalho num projeto da Prefeitura de Belo Horizonte, projeto social. Boa tarde, meu nome é Ana Carolina, eu sou psicóloga recém-formada, me formei agora em dezembro e atualmente eu estou fazendo atendimento clínico na minha igreja e me preparando para o ano que vem entrar numa escola de preparação para missões. Meu nome é Simone, eu sou enfermeira aqui de Belo Horizonte, trabalho no programa de saúde da família. Eu sou Ana Cândido, sou enfermeiro e além disso eu sou técnica, então eu exerço as duas funções. Boa tarde, eu sou Edinaí, do Rio de Janeiro, sou auxiliar de enfermagem e acadêmica de enfermagem. Meu nome é Aline, eu sou estudante de letras e eu trabalho na Assembleia mexendo com a área de saúde. E vim aqui mais porque eu li o seu livro, terminei de ler agora, e vou apresentar um trabalho segunda-feira sobre Esaú e Jacó. Meu nome é Marcelo, eu sou de Belo Horizonte e depois das apresentações todas eu acho que eu sou um estranho no ninho, porque eu sou engenheiro. Mas a minha esposa é médica, ela está na outra sala e a gente tem um projeto que a gente está se envolvendo com missões. Meu nome é Maria Emília, apelido Mila. Eu sou formada em arte e educação, e sou artista plástica também, sou de Belo Horizonte. Estou na 8ª presbiteriana como professora, né, da escola bíblica, na idade de 8 anos, crianças de 8 anos. Bom, meu nome é Gabriela, eu sou enfermeira, fiz aprimoramento em saúde da família e atualmente estou em Santa Luzia fazendo o centro de treinamento ministerial diante do trono, fazendo louvor e adoração. Boa tarde, gente. Meu nome é Vilma, eu sou terapeuta ocupacional do Hospital das Clínicas da UFMG, atendo prioritariamente transplantados e mulheres com câncer de mama e sou formada em artes plásticas também. Meu nome é Simone, eu sou nutricionista e enfermeira e trabalho na Secretaria Municipal de Belo Horizonte. Eu sou Pelúcia, no sotaque nordestino de Natal, mas moro no Rio de Janeiro. E sou médica e tenho um grupo há muitos anos de evangelismo discipulado na minha casa. Boa tarde, meu nome é Ubirajara, sou dentista daqui de Belo Horizonte e trabalho só na minha clínica mesmo. Meu nome é Linda, eu moro aqui em Belo Horizonte, mas com esse sotaque não é mineira.
dos Estados Unidos e trabalho com a área da Hanseníase e a missão americana que me apoiar empresta meus serviços para o Ministério da Saúde e os projetos da África na área de Hanseníase e o estudo de Burley, especificamente na área de prevenção das incapacidades e reabilitação. Meu nome é Fábio, sou do Rio de Janeiro, sou assistente social. Trabalho na verdade eu estou atuando como chefe de serviço social no Hospital Geral na Zona Oeste. Trabalho no Programa de Saúde do Idoso, também no município de Baixada Fluminense. E atualmente a gente tem também desenvolvido um trabalho com a terceira idade lá na nossa igreja, né? Então essa oportunidade dessa oficina é realmente entender como funciona. O meu objetivo aqui é entender como funciona um pouco da questão dos cuidadores, né? E por isso eu estou aqui. Boa tarde a todos, eu sou Ivani Vera, a minha formação é em pedagogia e eu vim como voluntária, né? E eu sou líder auxiliar da EBD, também sou do Rio. Meu nome é Ifigênia, eu tenho só o 2º grau, eu trabalho com meu filho no projeto da terceira idade e eu tenho acompanhado ele nesses cursos que ele vem fazer para ficar bem integrada e poder ajudar também na igreja. Sou carioca, me chamo Rosélia, mais conhecida como Tia Rose. E Deus tem nos dado um ministério, um ideal, e implanto esse ideal e elaboro e coordeno em comunidades carentes do Rio de Janeiro, e agora Deus nos tem implantado, por incrível que pareça, no Complexo do Alemão, bem na Grota. Então, nosso trabalho ali, um bandido mesmo, com ex-presidiários e na prevenção de infantos juvenis para não entrar e seguirem. E tudo no total, né? Holisticamente falando. Sou técnica de enfermagem, moro em Uberlândia e trabalho no Hospital de Clínicas de Uberlândia. Boa tarde também, meu nome é Carolina, sou carioca também, sou estudante de enfermagem, estou no 7º período. Sou bolsista, o que me chamou a atenção pelo que eu vi, né? Peguei, era para falar por que veio para cá. Eu sou bolsista de um projeto de extensão da faculdade que trata com cuidadores, os futuros cuidadores, né? Que pega justamente os alunos que estão no último ano para ver nível de estresse, trabalha com atividades lúdicas, com musicoterapia, com várias coisas para aliviar essa ansiedade dos futuros profissionais, que nem mais não são enfermeiros ainda, mas que tem todo o estresse de qual é o meu primeiro emprego, mercado de trabalho, que eu vou seguir, e também está naquela angústia de, e agora? Vou me formar, vou fazer o quê? Então é mais ou menos isso que a gente trabalha. Então, muito obrigada por vocês também terem se apresentado para mim, agradeço isso. E a irmã Rose estava falando, né, e tem várias pessoas aqui do Rio de Janeiro. A semana ainda eu estava conversando com o reverendo Antônio ali do Rio de Paz, né? Então a gente vê que muita gente está se mobilizando para tentar fazer alguma coisa e fazer diferença, né? E quem ainda não conhece o Rio de Paz, vai lá na internet, entra lá, vai conhecer, assina lá, para fazer uma pressão aí para os nossos governantes, né? Muito bem. Então eu vou começar aqui, nós vamos fazer assim, teórico-prático. Vocês têm papel e caneta aí à mão? Vocês vão precisar, tá? Então já deixe meio reservadinho, porque alguns exercícios que eu vou passando daí para vocês, a gente vai conversando, tá? Eu vou ficar sentada para não atrapalhar aqui a visão de vocês, mas se alguém tiver assim alguma questão que não dá para passar para frente, daí vocês façam um sinalzinho. Senão vão anotando as perguntas, que daí acho que rende mais a gente tentar fazer mais no final, tá? Pronto.
Então, nós vamos falar um pouquinho sobre cuidado aos cuidadores, o cultivo e práticas de cuidado. Alguma coisinha a gente até já comentou hoje pela manhã. Eu começo com o texto, palavras do apóstolo Paulo aos primeiros cristãos. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como pastores para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Então eu penso que, sem forçar a escritura, a gente pode fazer a leitura desse texto para todos nós. Eu acho que, claro, ele é específico também para os pastores realmente designados para isso, mas de alguma forma todos nós temos um certo rebanho com o qual nós vamos trabalhando, não é? E se vocês são cuidadores, vocês têm as pessoas que vocês estão cuidando, né? Que vocês estão de alguma forma apacentando, né? Para usar a linguagem pastoril. Então, quem são os cuidadores? Então, a grosso modo, 3 grandes situações, né? As relações de afeto, que são parentes, amigos próximos, e que vocês, principalmente o pessoal da enfermagem, trata muito com isso, né? As pessoas que são os cuidadores dos idosos, dos enfermos, né? Então, toda uma carga que é passada para essas pessoas, né? Pacientes com Alzheimer, pacientes transplantados, e muitas vezes a família, então, se mobiliza para fazer esse cuidado, né? E quem vive com isso, vocês que trabalham na área sabem o quanto é desgastante e quanto as pessoas sofrem, né? Porque num determinado momento cansa tanto que às vezes se agride até aquela pessoa que está doente, e aí se sente muito culpado, e tem toda uma decorrência desse estresse que a pessoa vai sofrendo. Além de outras coisas, né? Por exemplo, as pessoas depois de um tempo não conseguem mais se afastar do doente, né? Ficam achando que se for lá na esquina dar uma voltinha, arejar a cabeça, ele vai morrer justo naquela hora. Quer dizer, tem uma série de coisas que trazem um peso enorme sobre os cuidadores dos doentes, dos enfermos, enfim, das pessoas que precisam de cuidado assim mais efetivo todo o tempo. Um segundo grande grupo são aqueles voluntários. Muitas pessoas fazem boas obras em troca de um galardão celeste, né? Então, a gente tem muito isso aqui no Brasil, né? Às vezes a gente não se dá conta, mas é um grupo realmente muito grande de pessoas que, enfim, para reencarnar melhor e por uma série de razões estão aí fazendo esse trabalho de cuidado aos outros, tá? Então, existe também o grupo de pessoas que se denominam voluntárias, que não fazem isso por motivo religioso, né? Aqui no Brasil até a gente não tem uma tradição de voluntariado muito grande, né? Até deveríamos ter, né, vamos dizer, aquela tradição do voluntariado assim, de se doar, né? Eu estava conversando com uma menina que está aqui, uma alemãzinha, que veio para trabalhar alguns meses aqui no Brasil, né? Isso é muito comum, né, em outros países. E dos jovens assim darem seu mês de férias, tirarem um ano para vir para um país, para um lugar que precisa e prestar um trabalho voluntário, então, porque eles acham que é importante, né? Então essa é uma outra condição. E depois a relação profissional, comercial ou burocrática mesmo, que nos inclui, né? Médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras. Eu estou usando aqui no genérico, tá? Para termos uma linguagem mais inclusiva, né? Para eu não ficar toda hora falando psicólogos e psicólogas, médicos e médicas, né? Então, mais uma linguagem inclusiva, somos todos e todas nós. Obviamente, mesmo para pastores e irmãs freiras, vamos supor, essa relação, ela se torna uma relação profissional, mesmo que você esteja fazendo um trabalho de cuidado espiritual, certo? Porque normalmente você vai ter um salário, um emprego, ou alguma entidade que está bancando isso. Então, não precisa ser necessariamente uma relação mercenária, não é? Embora seja uma relação profissional. Tá? Então, são duas coisas bem diferentes.
No item 2, eu estou pressupondo a pessoa que faz isso sem receber um pagamento ou sem ter algum tipo de benefício, vamos dizer, financeiro. Ok? Como nós já falamos pela manhã, como espécie, nós dependemos de cuidado, né? Os bebês não sobrevivem. O que nós temos observado nos últimos anos, talvez até porque tenha sido um pouco mais divulgado, são casos de mães matando os seus filhos ou abandonando os seus filhos logo depois do nascimento. Tem aparecido mais esse tipo de situação, inclusive em países como a Alemanha. Então, a gente daí já fica descartando a questão só social e econômica. Tá? Então, um país, por exemplo, como a Alemanha, que é um país de primeiro mundo, onde a necessidade material, vamos dizer, não existe, como em muitos lugares no nosso país, né? E esse fenômeno também acontece e tem sido muito registrado. Ou de realmente matar crianças já maiores com 2, 3, 4 anos. Então, isso a gente vem vendo de uns anos para cá. Aliás, tem um trabalho que está sendo feito lá na URGS, na Universidade Federal, em Porto Alegre. Uma menina que está pesquisando por que as mães matam seus filhos. Né? Então, acho que é um tema assim, também bem interessante para a gente pensar. Aqui, para a gente trabalhar um pouquinho a nossa sensibilidade frente a isso. Então, em geral, o ser pequeno, pode ser um gatinho, pode ser um cachorrinho, ou um bebê humano, ele evoca na pessoa uma resposta mais de proteção e de cuidado. E foi isso que, de certa forma, garantiu que a nossa espécie tenha chegado até aqui. Vamos dizer assim, é um mecanismo de proteção da espécie. O filhote, ele evoca, vamos dizer assim, esse cuidado. Né? Mas é como eu disse para vocês, isso começa a ser desconstruído agora. E eu fico pensando que se isso assume uma proporção cada vez maior, né, o que isso vai significar para a nossa espécie. Né? Eu não estou falando aqui no instinto materno, tá? Que até é uma outra discussão para um outro momento. Né? Existe uma autora francesa que trabalhou bastante, agora não me recordo o nome dela, que ela fala que instinto materno não existe, né? Que o amor é construído. Tá? Então, o amor não é só um sentimento, o amor é ação e ele vem realmente de uma relação que vai sendo construída. Então, até fazendo um parênteses, é muito bom quando a gente pode trabalhar com mães que foram mães abusivas, foram mães violentas e que estão fazendo um trabalho de recuperação. No Hospital das Clínicas tem um trabalho desse lá em Porto Alegre. Então, para ajudar essas mães e pais a aprenderem a ser mães e pais. Então, muitos deles vêm de famílias abusadoras, sofreram essa violência, né? E eles simplesmente continuam repetindo isso. Então, eles vão ter que aprender a cuidar dos seus filhos, e então a gente pode trabalhar também nesse sentido. Como definição de cuidado. Bom, hoje a gente tem a categoria cuidado sendo estudada em várias ciências, né? Então é um encontro interdisciplinar de saberes que se projetam tanto no ser humano quanto no cosmos. Então a gente pode ter desde um cuidado a objetos, mas a plantas, a animais, a pessoas, né? Ao planeta mesmo. Existe uma preocupação, vamos dizer, com o cuidado em diversas dimensões. Então, uma categoria do cuidado. Então, cuidar é mais do que um ato isolado ou um momento de atenção, de desvelo, de zelo. Cuidar representa uma atitude de preocupação, de ocupação, de responsabilização e até de um certo envolvimento afetivo com a pessoa. Tá? Então, é uma atitude. Nós estamos trabalhando a questão do cuidado como uma atitude. As relações de cuidado ou de ajuda. Então, sempre trabalhando a partir do conceito do sistema, onde as partes se
influenciam mutuamente. Tá? As chamadas profissões de ajuda oferecem um modelo de serviço em apenas um sentido, ou seja, em geral, o ajudador não busca cuidados para si. Tem toda uma parte assim teórica que está no livro, que eu não vou entrar agora nessa discussão específica, que o Foucault fala um pouquinho sobre isso, sobre o cuidar de si, né, e o conhecer a si mesmo. Tá? Então, são duas categorias que também podem ser abordadas. Então, nós temos muitos cursos, muitas formações para conhecer a si mesmo, né? Mas não temos muita coisa na área do cuidado de si mesmo. A formação dos profissionais das relações de ajuda, que foi um pouquinho que eu comentei hoje de manhã também, né? Algumas faculdades já têm. Eu queria saber do pessoal aqui, quem já teve alguma matéria, alguma coisa na faculdade sobre a questão do cuidado de si mesmo? Vocês são de qual? Você é enfermagem, né? Isso. Sim, você falou que estava trabalhando com isso. E você? Enfermagem também. Mas está sendo falado. Que bom. Ok. Ali? Ok. Sobre a saúde do médico, então. Tá. E ali? Perdão, não entendi? Ah, da terapia ocupacional. Ótimo. Aqui? No hospital, palestras com médicos e tal. Isso assim. Em São Paulo, sim, eu já também soube que está havendo. Isso. No congresso também. Sim. Ok, então sobre os missionários. Isso. Ok, eu já vou passar para ela aqui. Ok, obrigada, isso mesmo. E você? Sim. É ótimo. O que eu vejo, e vejo isso com muita alegria, é que de alguns anos para cá, o assunto começou a pipocar e realmente, assim, muita gente começou a falar sobre isso. Sinal de que algumas coisas estavam acontecendo, não? Olha, muito bom. Que bom. Fico feliz. Sim. No Emílio Ribas, lá em São Paulo. Um ambulatório de cuidado ao cuidador. Ótimo. Quanto mais, melhor, né? Porque realmente é isso. A gente está prestando atenção nessa questão do cuidado de si mesmo e preparando os profissionais para isso. Acredito que nos próximos anos haja uma formação realmente mais integral. O cuidado de si mesmo, então, é fundamental para quem trabalha nas relações de ajuda.
uma vez que o cuidador é parte do processo, interagindo no sistema de cuidados a partir de si mesmo como pessoa. Então, colocando o seu corpo, suas emoções, seu intelecto, todo o seu ser, né, a trabalho. Então, nosso corpo é nosso instrumento de trabalho. A gente tem que cuidar bem dele, né? Senão, daqui a pouco, né, aqui jaz a fulana de tal que era tão esforçada, né? E assim, a gente poder se avaliar. É interessante que, às vezes, as reações que eu tenho tido nessas palestras sobre cuidado, assim, principalmente na questão de missionários, pastores, obreiros e tal, já me perguntaram assim: Roseli, você não acha que esse povo vai ficar muito narcisista, que eles não vão querer fazer mais nada, né? Eu digo, olha, o que eu conheço é justamente ao contrário. Eu conheço gente que está trabalhando muito, né? E que está, talvez, passando do limite porque vê a necessidade, né? Então, assim, claro que eles têm que aprender a se frear também, né? E a gente vai ver um pouquinho mais agora adiante. Então, o profissional que lida com as dores alheias é um ser humano em sofrimento contínuo, seja isso explicitado ou não. Os profissionais se importam com o seu trabalho e com as pessoas, mas se defendem contra a dor de se importar. O que eu não quero dizer é que a nossa profissão nos traga, assim, uma tristeza, uma coisa horrorosa, porque não é isso, né? A gente gosta do que faz, e a gente faz e vibra, né, com a profissão e tal. Mas a gente lida com sofrimento, né? Então, não importa se é o dentista, né, se é o médico, se é o psicólogo, se é o professor, a gente está lidando com o sofrimento do outro, porque isso é de alguma forma colocado, né? Isso é exposto. Sobre as técnicas de defesa pessoal, então há vários mecanismos de defesa, né? Alguns mais disruptivos, outros assim um pouco mais suaves. Mas eu fiz na minha adolescência, o que já faz muito tempo, técnico de enfermagem, né, pela Cruz Vermelha, então eu entrei em cirurgia e trabalhei dentro do hospital, fiz o estágio e tal. E me chamou a atenção, já desde aquela época, o nível de erotização dentro de uma sala de cirurgia, né? Então, bate no teto. Por quê? Porque você está lidando com o corpo, né? E muitas vezes, então, a forma de se proteger é com piadas depreciativas, né? Com conversas compulsivas, né? Conheço muitos médicos que operam embriagados ou drogados, porque o acesso é fácil, né? E muitos realmente, durante um tempo, conseguem meio que equilibrar, e depois chega uma época já não dá mais para equilibrar. Então, isso mostra... Tem um colega meu que fez o mestrado comigo, ele fez sobre as UTIs, a questão dos cuidadores dentro da UTI, né? Então, na época que eu estava fazendo a pesquisa, que tinha um senhor pesquisador também da Organização da Saúde, aqui no Brasil, e ele estava pesquisando na enfermagem. Então, na pesquisa dele, os grandes picos de burnout na enfermagem era a enfermagem oncológica infantil e na hemodiálise, né, que era onde havia os índices mais altos, pelo menos onde ele pesquisou. Então, humor depreciativo, fala compulsiva, negação do desgaste, crítica agressiva ou cinismo, né? E alguns podem utilizar recursos como a espiritualidade. Quando eu falo em espiritualidade, eu estou falando de todas as espiritualidades. E aí aparecem coisas também bem disruptivas, né? Então, algumas coisas assim que você vê que vêm para compensar uma carência que a pessoa tem. Aqui é uma escultura de uma alemã, Doroteia, agora não me lembro sobre o sobrenome dela, e é uma escultura que eu gosto muito. Me passa bem essa noção, né, de que, de alguma forma, nós amparamos, às vezes nós somos a mão, mas às vezes nós somos aquele pequenininho que está lá precisando também de um colo, né? Bom, o que acontece se a gente não se dá conta que a gente está precisando de um colo? Né? Daqui a pouco nós vamos começar a inverter algumas coisas dentro do nosso trabalho.
Então é importante a gente poder dimensionar algumas coisas. Até que ponto eu estou conseguindo separar as minhas necessidades pessoais, né, do meu trabalho, dos meus pacientes. Então, por que tanta gente se envolve emocionalmente com pessoas do seu trabalho, né? Se envolve com drogas, se envolve com bebida, ou com remédios, que pode ser uma coisa mais lícita, entre aspas, mas são adições, né? Semana passada eu estava em Buenos Aires na consulta de aconselhamento e psicologia pastoral e conversando com colegas, então, da Argentina, do Uruguai, de todos os países latinos, e teve uma psicóloga de Buenos Aires mesmo, ela trouxe uma oficina excelente sobre as adições dos jogos no computador, na internet, né? Então, mais uma fuga que se tem aí de fácil acesso, né? E muita gente realmente fazendo uma adição importante para esse lado. Bom, o estresse, eu não vou falar aqui sobre o estresse, assim, só para dar uma pincelada, mas para a gente poder fazer a diferenciação entre um estresse tradicional e o burnout, né? Eu sei que existem outras leituras, outras explicações sobre o estresse, né? Mas vocês vão também me entender, porque na nossa área sempre existe mais do que uma opinião, não é? Então, teoricamente, 3 fases adaptativas. Primeiro, a reação de alarme, que corresponde ao estresse agudo, onde há essa liberação da adrenalina. O período de resistência, que corresponde ao estresse crônico. E a chamada fase de exaustão, quando pode ocorrer, inclusive, uma falência orgânica. Eu não sei se algum dos médicos ou médicas presentes aqui tem trabalhado um pouquinho com essa questão do estresse. Alguém? Sim. Você tem tido contato, você tem pesquisado, vamos dizer assim, o que a adrenalina faz no organismo? Sim. Ah, sim. Que ótimo. Uma das coisas que tem me chamado a atenção é que, vamos dizer assim, muitas dessas adições, elas acontecem, elas são externas, né? Então, você usa uma droga, ou você põe bebida alcoólica, ou alguma coisa assim. O problema dessa adrenalina, vamos dizer assim, é que a gente tem essa substância dentro de si mesmo, né? E ela vai dar um gás, né? Ela dá um up. E aí tem gente que só vive abaixo de estresse, né? Você queria falar? Uhum. Uhum. Muito obrigada. É bem isso, né? Então, a gente tem que tentar não viver sempre abaixo de tanta adrenalina, né? E aí? Cada um vai ter que descobrir o seu ponto de equilíbrio, né? Porque até onde eu sei, não tem alguma coisa que a gente pode medir assim, né? Claro, exames químicos, vamos dizer, laboratoriais, alguma coisa assim. Na entrevista. Uhum. Tá, então é o que a gente tem feito. Tá, então tá bom. Como eu não entendo muito da área médica, eu até queria saber sobre isso.
Mas é importante, né, a gente poder avaliar a si mesmo. Tá? Tem o Instituto do Estresse, em Porto Alegre, Ana Maria Rossi, que trabalha com isso. Vocês podem acessar, eventualmente, pela internet, procurar, eles têm muitos artigos. Acho que deixa eu ver se eu tenho aqui no livro. Eu posso olhar e depois falar para vocês. Tem uma sigla, Instituto... não vou lembrar agora, porque já faz tempo que eu não mexo com isso. Mas a Ana Maria Rossi, ela tem trabalhado basicamente sobre essas questões do estresse e do burnout, e eles fazem encontros internacionais todos os anos em Porto Alegre, mas eles trabalham... Sabe para mim? Obrigada. Eles trabalham mais com gente, empresários, pessoal de empresas mesmo, executivos, que têm um nível de estresse muito alto. Até onde eu sei, eles não têm pesquisa com profissionais da área da saúde em si. Mas as pesquisas, muitas vezes, a gente pode trazer os resultados, né, para a gente mesmo poder avaliar. Então, quando o estresse, o organismo vai se modificando, né, em função de todas as agressões que ele vai sofrendo. Então, algumas consequências do estresse: dores musculares, enxaqueca, insônia, problemas gastrointestinais, aumento de ansiedade, angústia, irritação, falta de concentração. A falta de memória também tem sido relatada, né? E, claro, a gente pode ter esses sintomas com outro tipo de patologia, evidente. Mas o que nós estamos falando? Com o uso de drogas e álcool, você potencializa todo esse arsenal. Aqui depois também a gente poderia fazer uma distinção do bom estresse, do mau estresse, né? Eu uso uma ilustração para isso, assim, é como se a gente fosse colocar uma corda no violão, né? Ela não pode nem estar frouxa demais, nem esticada demais. Então você tem que buscar um ponto de tensão onde se torne melodioso, né? Então, isso nós também vamos ter que aprender. A síndrome de burnout, então, é uma síndrome que provoca esgotamento físico e mental e atinge profissionais que trabalham diretamente com situações de conflito, principalmente nas áreas de segurança, saúde, educação, e com pessoas em sofrimento. Fatores desencadeantes: sobrecarga de trabalho ou frustração por não atingir as metas propostas, dedicação excessiva ao trabalho, com dificuldade para ter um lazer ou ócio e estar com a família, e falta de autonomia em situações de grande responsabilidade. Na síndrome de burnout, há um componente relacionado com o ambiente de trabalho. É considerado uma doença do trabalho, pois o fator gerador da síndrome não está apenas no volume, mas principalmente no ambiente de trabalho. Assim, o paciente que tem o estresse clássico pode se recuperar depois de um período de férias, mas não o portador do burnout, porque os problemas voltam quando ele retorna ao trabalho. Tá? Também chamada de síndrome da desistência, de exaustão ou consumição. Inclui 3 componentes principais: a exaustão emocional, a despersonalização no trato e redução da realização pessoal. E as pessoas mais predispostas à síndrome são de personalidade dinâmica, que exercem liderança, têm grandes responsabilidades, são idealistas, mas têm metas irrealistas. Então, acho que muitos aqui se encontram, não é? Como eu, dentro de uma zona de risco, não é? E quem gosta do que faz, vai fazendo, né? E vai tendo o próprio reconhecimento que esse trabalho gera. Você já pensaram sobre isso? Porque você vai investindo e você vai obtendo retorno. Isso se torna também prazeroso, né? Então, a gente poder ter um patamar. A exaustão emocional é caracterizada por um sentimento muito forte de tensão emocional que produz uma sensação de esgotamento, de falta de energia e de recursos emocionais próprios para lidar com as rotinas da prática profissional. Tá? Então, coisas que se fazia com muita facilidade, de repente se tornam coisas muito pesadas.
muito difíceis e vão exigir toda uma tomada de ar e de força para poder ser feito. Tá? E coisas que a pessoa antes fazia normalmente com a maior facilidade. A despersonalização no trato, então, é o resultado do desenvolvimento de sentimentos e atitudes negativas, né? Às vezes a pessoa se torna indiferente ou cínica em torno daquelas pessoas que entram em contato direto com o profissional, que são a sua demanda e seu objeto de trabalho. Então, isso eu tenho observado muito em hospitais, onde o pessoal da enfermagem, o próprio pessoal da área médica, sofre uma pressão muito grande, né? Pronto-socorro, esse tipo de contato, assim, que chega a gente em todo tipo de estado, né? Gente arrebentada, baleada, e você tem que dar conta rapidamente de tudo aquilo, e às vezes aparece uma pessoa que aparentemente está menos ferida, né? Vamos supor uma cena que eu vi, então a pessoa estava reclamando de dor de cabeça e tinha outras pessoas muito feridas, sangrando em volta, e o profissional começou realmente a gritar com aquela pessoa, né? Então, para aquele que está com a dor de cabeça e nós não estamos dentro dele, ele pode realmente estar com uma dor de cabeça muito importante. E ele pode estar fazendo até algum processo muito sério, que não está sendo visto exteriormente, né? Mas você vê o profissional, então, já tão desgastado que ele realmente, aquela pessoa que seria o seu objeto de cuidado, né? Para isso ele se formou, né? Ele já está tão esgotado que passa por cima mesmo. Então, reconhecida como doença do trabalho no Brasil desde 99. E o que eu percebo, assim, muitos médicos brasileiros desconhecem a síndrome, têm dificuldade de notificar os casos atendidos, né? E a desinformação, ela também, assim, dificulta que o próprio paciente busque ajuda, porque ele tem medo de ser despedido, né? Ele não sabe como lidar com isso, então muitas pessoas nem vão atrás, nem comunicam porque tem medo, né, nesse sentido. Burnout significa queima, né? É um processo, então, de esgotamento a partir do desgaste profissional. Eu gosto muito dessa poesia do Fernando Pessoa. E se nós, então, partimos desse conceito, como eu falei, de um pastorado não só religioso, né? Essa poesia diz assim: o pastor amoroso perdeu o cajado, e as ovelhas tresmalharam-se pela encosta. E de tanto pensar, nem tocou a flauta que trouxe para tocar. Ninguém lhe apareceu ou desapareceu. Nunca mais encontrou o cajado. Outros, praguejando contra ele, recolheram-lhe as ovelhas. Ninguém o tinha amado, afinal. Quando se ergueu da encosta e da verdade falsa, viu tudo. Os grandes vales cheios dos mesmos verdes de sempre, as grandes montanhas longe, mais reais que qualquer sentimento. A realidade toda, com o céu e o ar e os campos que existem, estão presentes. E de novo o ar, que lhe faltara tanto tempo, lhe entrou fresco nos pulmões. E sentiu que de novo o ar lhe abria, mas com dor, uma liberdade no peito. Né? Então, assim, vamos dizer, nesse processo de restauração, onde você volta a respirar, né, dói. Né? Mas vai doer, porque você está vivo. Então a gente também tem que se dar conta deste processo, que é interno, que é em nós. O cuidado de si mesmo, então, é o cuidado que o indivíduo tem consigo, ao mesmo tempo, né, que ele cuida, ele é cuidado. Entende-se a expressão cuidado integral como um cuidado que abarca as diversas dimensões do ser humano. Então, primeiro exercíciozinho para vocês. Sendo um profissional cuidador, como você pode melhorar no cuidado de si mesmo ou no cuidado de si mesma? Pense agora, sim, 3 itens efetivos, reais, não muito ideais, assim, que você pode fazer para se cuidar, tá? Vamos lá.
Alguém gostaria de compartilhar? Fala, Ney. Sim. Vem aqui então, fala no microfone, que daí já fica... O cuidador tem que estar atento à alimentação, primeiro. Observar. Porque a pessoa, quando começa a se envolver demais, ela começa a não se alimentar direito. Às vezes começa a emagrecer demais, às vezes engordar demais. Então ela tem que observar essa parte. Ela tem que estar atenta ao sono também. Porque quem trabalha em paliativos, como os últimos 8 anos, e Emílio Ribas foi com paliativos, né? A gente vai ficando tão estressada, tão envolvida com o problema do paciente, que não consegue nem dormir direito. Porque por mais que digo, deixa o seu problema, como falou o doutor lá, deixa o problema no último semáforo, né? Nem sempre é fácil, é difícil. Então tem que observar essa área também, né? Outra área também importante é a diversão, porque a pessoa fica tão envolvida que ela esquece que o mundo não é só o hospital, só o paciente, só aquela luta. Ela tem que se divertir e ela tem que se forçar a se divertir, a sair daquilo, a procurar, a ir a uma coisa completamente diferente. Eu gosto muito de teatro, ir a um teatro, ir a um circo, e procurar e se forçar a essa diversão, tentando sair mais do problema. Ou então, é o burnout. Chega um problema, um momento que a gente não aguenta mais de tão estressada. Posso falar mais uma coisinha? Nós tivemos conosco nos paliativos um médico americano de hospice nos Estados Unidos, e ele disse que lá eles adotaram um sistema, mais ou menos de 2 ou 3 meses. Todos os médicos que trabalhavam na área se reuniam para falar dos pacientes paliativos, né, que já haviam partido, das vitórias, dos problemas, das tristezas, do que ficou daquele paciente. E depois que conversavam, botavam para fora, falavam bastante dos seus pacientes, porque quem trabalha nessa área sabe que a gente não esquece, é difícil esquecer. Escreviam o nome daqueles pacientes com quem eles ainda se preocupavam, colocavam num vaso e botavam fogo. Parece uma bobagem, mas aquilo dava a ideia, bom, esses acabaram, não há nada mais que eu possa fazer por eles, agora vamos partir para outra. Porque, inclusive, devem saber que o índice de suicídio entre médicos diz que é uma base de 45%. Né? Tremendo, né? Que bom que eu também sempre posso me reciclar aqui, né? Como é que eu não vou ouvi-la? E achei boa a ideia. Comentando ainda antes de passar para vocês. Só que o que eu quero saber, Oneida, é o que você vai fazer por você. Esse é o... Tá fazendo. Claro. Isso mesmo. Tá indo ao teatro, então? Muito bem. Isso mesmo. Já vou passar para você. Tem um cardiologista em Porto Alegre, o Dr. Fernando Lucchesi. Eu, conversando com ele, achei muito interessante. Ele é católico, praticante, e ele tem uma técnica interessante com a equipe dele. Ele faz transplante de coração. Então, ele diz assim, Roseli, claro que a gente não quer que o paciente fique na mesa. Não é o nosso objetivo, mas acontece. Então, quando acontece, a gente reúne toda a equipe em volta, nós nos damos as mãos, todos, rezamos o Pai Nosso e devolvemos aquela pessoa ao Criador. Então, como equipe, eles se despedem da pessoa, né? E eu achei isso muito importante, né? Nós temos que ter algum tipo de simbolismo, algum rito, alguma coisa que a gente faça para se despedir de algumas coisas. Senão a gente passa o resto da vida arrastando aquilo atrás da gente.
Você queria falar? Sim. Ah, beleza. Então tá. Isso. Ter metas mais realistas. Beleza, parabéns. Sim. Provavelmente porque já está desumano consigo mesmo, né? Como é seu nome mesmo? Ivani, tá. Só um pouquinho. Mas o que eu quero, Ivani, é que você coloque assim, de forma bem prática, o que você pode fazer por você, a partir disso que você citou. Tá bom? Tenta pensar, não precisa me dizer. Tenta pensar para você, tá? Alguém queria falar aqui, depois ali. Gente, assim, ó, vocês vão ter que vir falar no microfone, senão não vai aparecer ali. Então eu vou cedendo aqui o microfone e vocês vão vindo e vão falando. Vem você aqui que está mais pertinho, depois já passa para ela. Então, uma coisa bem prática que eu gosto, que eu amo de fazer, é finais de semana que estou de folga, eu fico aguardando os dias para ficar aquelas horas com meu marido e com a minha filha em casa. Ou se é uma coisa que eu gosto, quando eu posso, né, não tendo plantão, ir à igreja, estar ali no culto, que gostoso, coisa simples, mas que às vezes a gente não consegue estar, né, no dia a dia. E também gosto muito de viajar para a casa dos meus pais, lá no Espírito Santo, que são coisas que dão muito prazer e me desestressam. Que bom. Ser menos onipotente, então. Ok. Tia Rose, fala. Vem aqui falar. Ou, de repente, você, né? Se tiver um espacinho em casa, faz uma horta e uma terapia ali, assim, né? Então... O meu nível de estresse é muito elevado. Aí eu costumo jogar tudo para Deus, porque eu não aguento. Bem, eu fazia tudo intuitivamente. Depois que eu entrei aqui, agora eu estou sabendo que eu estou no caminho certo. Não é? Certeza. Bem, dar-me feriados de gente, não de trabalho. Observar meu grau de estresse quando fico mais chorona. Ser mais seletiva em quem investir. Tudo bem. Parabéns, ela está com... Alguém mais gostaria de compartilhar? Então vem aqui. Vem você depois aqui, já fica esperando. Bom, como agora eu estou num centro de treinamento e alojamento, né? Então a gente vai valorizando coisas que a gente tinha tão assim abertamente e hoje a gente sente falta. Então assim, umas coisas que eu faço, como é um centro de treinamento, alojamento, é sair para outros lugares. Que tem hora que você convive com as mesmas pessoas, com os mesmos assuntos, você quer ir para outros lugares. É uma coisa que eu não tinha e hoje tenho, que é o partilhar o que eu sinto com o meu discipulador, com a discipuladora que eu tenho. Isso faz assim um diferencial muito grande, que é alguém cuidando de você, parando para te ouvir sem condenação alguma, para te ouvir, isso faz um diferencial grande. E a família, ver a família assim é o que faz bem. Eu vivi uma experiência muito interessante, porque o ano passado eu fiz estágio no PSF e o nosso trabalho foi com saúde do trabalhador. Então, nós montamos um grupo com todos os trabalhadores do PSF e a gente fazia um trabalho com eles. E uma coisa muito legal, éramos em 3 estagiários, quando a gente terminava aquele trabalho que era muito difícil, né, porque eram profissionais diferentes e eles às vezes massacravam a gente por nós sermos estagiários, nós nos reuníamos e conversávamos, nós 3, né, 3 estagiários de psicologia. Ali a gente colocava a nossa frustração, o que tinha dado errado, a gente se avaliava, às vezes a gente chorava junto. Então, eu entendi que você compartilhar com outros profissionais assim da sua área é importante, porque eles entendem o que você está sentindo. Às vezes, até profissionais de saúde, nem uma enfermeira e um médico, às vezes eles nem entendem muito, mas 2 enfermeiras, 2 psicólogos, eles entendem exatamente o que o outro está sentindo. Então, foi uma experiência que nos ajudou muito a enfrentar as próximas etapas daquele trabalho.
desligando o computador. Eu comunico com pessoas em várias partes do mundo. A tendência, eu sou muito curiosa. E acho que é muito bom, mas tem limites. E falando em limites, realmente aprendendo a colocar limites nos compromissos. Eu acho super gostoso de sentir que pessoas necessitam de você, mas realmente precisa olhar o motivo. Então, realmente estou aprendendo, eu acho que colocar esses limites nos compromissos para não encher tanto a agenda. Então, esta foi coisa que estou tentando. E tentando escolher uma ou duas vezes por semana ou uma coisa por dia, uma coisa que eu gosto de fazer que não é da minha rotina. Pode ser curtindo as plantas, pode ser indo no cinema, uma coisa assim. E pedindo ajuda das outras e delegando para os outros e confiando e aceitando que não é o jeito que eu quero, tudo bem. Ok. Muito bem. Não sei se mais alguém quer falar. Esses tempos eu também estava reclamando que meu filho estava muitas horas no computador. Ele virou para mim e disse assim: você viu quantas horas você fica? Eu disse: então vamos fazer um trato. Eu cuido de você, você cuida de mim. Então nós marcamos até um horário X e naquele horário a gente desliga os computadores. E aí a gente se reúne, então, final do dia, para estarmos juntos um pouco, conversar um pouquinho sobre o nosso dia, fazermos uma leitura bíblica e aí depois cada um vai fazer as suas coisas. Então, às vezes a gente tem que também aceitar os feedbacks que nos vêm, né? Você queria falar? Sobre a síndrome do trabalho, né, do Barnard, tem nos assustado ali no setor de enfermagem, estudo da criança, todas as clínicas, que auxiliares de enfermagem, ou mesmo enfermeiras novinhas, de 22 anos, elas estão tomando por conta própria já calmantes. Esse dia até comentou lá com a pediatra, ela ficou assustada, e elas estão entrando de licença. Tem uma que entrou numa crise de depressão, que há 4 meses está afastada, porque não conseguiu lidar com todas as tensões do serviço e tal. Então está assustadora no meu setor ali, essa dificuldade de funcionários afastados. Elas até brincam, vai lá no serviço médico, né? Ela fala: vou pegar, já tem que pegar licença porque é deprimida, mais uma deprimida. Então tem sido uma coisa assustadora, meninas bem jovens com esses problemas aí. Uma até é evangélica, então que assusta mais ainda, assim, porque poderia ter mais uma ajuda, né? Mas é claro, ficam também deprimidos, né? Mas assim, realmente assustou até os demais por ela ser evangélica, né? Tá deprimida. Então realmente tem assustado essa dificuldade com os funcionários e lidar com as tensões do dia a dia. Eu tenho visto também muitos pastores recém-formados, né? Muito estressados. Fale. Não acho que seja muito fácil. Na verdade, porque são sintomas muito parecidos com várias coisas que se entrelaçam, né? Mas alguns psiquiatras já têm assim uma boa formação, vamos dizer, nessa área, e eles podem dar um diagnóstico bem preciso. Em alguns casos, alguns psicólogos que também já trabalham com isso e trabalham numa visão mais multidisciplinar, podem fazer contato com outros profissionais e eventualmente tirar dúvidas, coisas assim, né? Normalmente é o que eu faço, eu encaminho para alguns psiquiatras que eu conheço, quem já tem assim uma boa caminhada, né? E em muitos casos assim a gente discute. Eu faço isso muito, né? Dos pacientes, de estar em contato com o psiquiatra quando é encaminhado, ver como é que está indo, o psiquiatra liga para mim também e a gente faz um trabalho bem em conjunto. Eu acho que a gente só tem a ganhar, né? Eu sou totalmente contrária a essa coisa assim, só a minha. Eu acho que não. Acho que quanto mais informações você tem uma visão do outro profissional, ele está enxergando de um outro ângulo, é uma gestalt e só vai nos ajudar e vai beneficiar o paciente, né? Então, não sei por que você fez a pergunta, deve ter um sentido específico, mas o que eu queria falar da Ana Rossi é ISMA Brasil, www.ISM de Maria A Brasil, tudo junto, www.ismabrasil.com.br. Nesse ISMA Brasil tem bastante coisa sobre burnout, sobre estresse. Daí você também pode ler, tem vários textos, vários artigos lá. .com.br